9h36. A Sagres abre o sinal para a informação. Sagres Sinal Aberto. Economia. Com um forte tombo na cotação das ações, ontem a Petrobras perdeu bilhões em valor de mercado. Segundo o levantamento da provedora de informações financeiras, Economática, a estatal encolheu 74 bilhões apenas no pregão de ontem. Foi a segunda maior queda diária em valor de mercado da Petrobras desde o início do Plano Real. Na sexta-feira, antes mesmo do anúncio do presidente Jair Bolsonaro da indicação de um novo presidente executivo para a Petrobras, a estatal já tinha visto seu valor na bolsa encolher 28 bilhões. Na noite de sexta, Bolsonaro anunciou a indicação do general Joaquim Silva e Luna, atual diretor da Itaipu Binacional, para a presidência da Petrobras, no lugar de Roberto Castelo Branco, gerando muitas críticas. Para que a troca na presidência da Petrobras seja concretizada, a indicação ainda precisa do aval do Conselho de Administração da Petrobras, que tem reunião prevista para essa terça-feira. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o planejador financeiro da Real Cultura Financeira e economista João Gondim. João, bom dia, bem-vindo aqui ao Sinal Aberto. Bom dia, é um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes e telespectadores. Obrigado por nos atender aqui, João. Eu gostaria de que você começasse explicando, assim, acho que o básico, né, para que as pessoas entendam e nós aqui também entendamos, como é que esse processo acontece? Como é que em um dia a Petrobras perde tantos bilhões em valor? Como é que funciona esse processo? As pessoas tiram dinheiro? Tiram as ações? O que acontece? Tá, vamos lá. Imagina que uma coisa é vendida por 10 partes de R$10. Então essa coisa vale R$100. A partir do momento que as pessoas começam a se desfazer de seus ativos, o preço começa a cair, essa mesma coisa que custava R$100 em 10 partes de 10, agora são 10 partes de 9. Então agora é R$90. Então essa coisa perdeu R$10 no seu valor geral. É a mesma coisa da Petrobras. O somatório de ações, agora, dado o novo preço das ações, fez com que a companhia, no todo, perdesse em torno de 100 bi desde de sexta até segunda-feira. Bom, e aí a gente entra mais no detalhe, né? Porque, sim, Cileide, você ia falar sobre isso antes da... Isso. Eu queria saber o seguinte, uma parte vendeu, né? Então o preço ficou correspondente a 9 partes. Mas esse vai ser comprado por alguém? Não significa que ele existe esse valor e que ele não perdeu? Não. Não é que esse vendeu a parte dele. Imagina que você tem um negócio, uma parte que custa, sei lá, R$10. São 10 partes de R$10. Então, ao todo dá 100. Só que o preço agora de cada uma das partes é 9. Então, não foi um que vendeu, é o preço do seu ativo que agora está precificado não mais em 10, mas em 9. Quando soma tudo, o todo perdeu 10%. E no mercado de ações é isso. Todos os dias as ações são cotadas de forma diferente. Igual. E aí essa cotação, ela depende do humor, né, João? E aí a gente entra no que a Jéssica já nos apontou aqui resumidamente no início da entrevista. Essa decisão do presidente Bolsonaro partindo dessas adaptações aqui da Petrobras ao preço do dólar, ao preço do combustível, né, do petróleo, preço internacional. O que é que interferiu e como, né, isso interferiu no humor aí de quem investe, enfim, resultando nessa queda de ações? Essa troca no comando da Petrobras teve qual a influência nisso? Bom, a influência direta é nas expectativas, né? Então, o mercado ele é regido por expectativas. Se todo mundo acredita que uma determinada decisão vai reduzir o preço daquilo que você já tem, essas pessoas começam a vender. Quando todo mundo começa a vender e pouca gente quer comprar, né, o preço começa a cair. Então, isso é o que a gente chama de pressão vendedora. Então, como as pessoas entendem isso? O mercado... E a gente às vezes fala assim, o mercado não é um ente abstrato, não, ele é formado por pessoas, né? Quando a massa de pessoas que investem na Petrobras percebem que essa decisão pode impactar negativamente no resultado da empresa, consequentemente no seu investimento, elas se desfazem dos ativos, o que faz com que o preço caia.
Eu digo que não existe nada mais democrático do que o mercado de ações. Essa intervenção do presidente frustra os investidores, porque ele tinha uma expectativa de um governo mais liberal, e esse movimento dá uma perspectiva negativa para essas pessoas que tinham essa expectativa, João? Sem sombra de dúvidas, né? Interferência, o adjetivo que eu usei numa entrevista agora há pouco para falar dessa interferência foi atroz, né? O presidente da República fez exatamente o que os governos anteriores faziam, né? Interferir de forma autoritária, né? Autocrática, digamos assim, para poder mascarar ou maquiar artificialmente um preço que deveria ser ditado a livre mercado, né? Então, na verdade, o que o presidente tem é um medo, um pânico da greve dos caminhoneiros, que é influenciado pelo preço do diesel, e agora ele está fazendo o que o Sarney fez, que era tabelar preço, né? Ele está querendo forçar o preço do diesel para baixo de uma forma absolutamente exógena aos indicadores da companhia, o que automaticamente fará com que a Petrobras amargue prejuízos novamente, né? Na verdade, ela nunca deixou de amargar prejuízo desde 2013. Então, agora a expectativa é que isso vai prejudicar mais uma vez, e as pessoas, obviamente, se desfazem dos ativos. Por que essa decisão do presidente surpreendeu tanto o mercado? Ou talvez a pergunta seja, por que o mercado acreditou tanto que o presidente não seria essa pessoa intervencionista, se a carreira dele toda ele sempre foi intervencionista? Eu acho que você pode separar a imagem do presidente Bolsonaro em duas metades, né? Uma onde ele era completamente incipiente na Câmara, né? E depois quando ele aparece como baluarte contra o PT, né? E aí nesse baluarte, nessa bandeira, estava lá o liberalismo, a não intervenção, deixar o mercado fluir naturalmente. A prova disso, né, de que ele intencionava essa pecha, era através da contratação para o Ministério da Economia do Paulo Guedes. Então, a gente sabe que quando ele deu todos os sinais de que, na verdade, o posicionamento político dele, ou melhor, econômico, seria liberal, porque ele tinha uma pauta muito comportamental, de costumes, né, que é a parte do conservadorismo, que de conservador ele não tem nada. Mas em relação à parte econômica, quando ele se posicionou, veio a questão do liberalismo. E ele mentiu agora, depois de todas essas ações que foram tomadas, não só as últimas da Petrobras, mas todas as demais que ele vem tomando no último ano, infelizmente mostra que isso não vai acontecer, não aconteceu e não acontecerá. Pois é, e é isso que me impressiona, porque se você analisar o histórico político do Bolsonaro, as coisas que ele defendeu no Congresso, não só na área de costume, mas na área econômica, na questão do papel do Estado na economia, ele sempre foi essa pessoa autoritária e intervencionista, né? E quando ele se une à imagem de Paulo Guedes, foi muito para tentar conquistar esse mercado. E ele conquistou, e o mercado ainda acredita que o Bolsonaro fará alguma coisa. E aí eu te pergunto o seguinte, essa crença do mercado no Bolsonaro acaba agora com a Petrobras, com essa intervenção direta dele, que ele fala que não é intervenção, mas foi uma intervenção na Petrobras? Ou o mercado ainda vai continuar acreditando no Bolsonaro enquanto o Paulo Guedes estiver lá? Eu acho que as pessoas mais esclarecidas, né, que de fato têm uma opinião crítica e que não estão ali acreditando em promessas, mas essas pessoas vão deixar de acreditar, né? Haja vista que o apoio do governo Bolsonaro reduziu muito, né? Eu não conheço pessoas que passaram a gostar do Bolsonaro, eu conheço pessoas que passaram a não gostar do Bolsonaro, né? Eu, particularmente, eu votei nele nos 2 turnos, acreditando, inclusive, nessa perspectiva liberal, né? De deixar as coisas fluírem. E acreditei, inclusive, que essa postura dele, autoritária, seria utilizada justamente para poder impor, né, depois de anos de desmando de uma política extremamente intervencionista, como foi os governos da Lula e Dilma, que ele usaria isso para que o mercado corresse fluido, né? E ele deu vários indícios, né? O Paulo Guedes é um grande economista, né, liberal.
Mas, infelizmente, o governo se provou o caminho contrário, né? Na verdade, continuaram os mesmos fisiologismos, os mesmos conchavos, os mesmos arranjos políticos que ele mesmo combateu, né? Então, infelizmente, eu não acredito mais num governo liberal vindo do presidente Bolsonaro. Pois é, e aí o que vai acontecer, na sua opinião, com a Petrobras, com as ações da Petrobras e com o mercado de ações brasileiro como um todo, né? Ontem o risco país caiu, me parece, 14%, quer dizer, é um indicador importante sobre como que o investidor está vendo o Brasil. Qual que é o balanço que você faz a partir de agora? Olha, eu acredito que, como eu falei agora há pouco, as expectativas que ditam o preço dos ativos, né? Dos investimentos, das ações. Então, à medida que as pessoas forem se adaptando com relação a essa queda brusca, né? Hoje, o mercado futuro já anunciou que já está tendo uma leve alta da Petrobras, porque, de fato, vai se acalmando. Mas eu não acredito numa recuperação imediata da Petrobras. Eu acredito, de fato, que já foi dado um sinal de que não será feito nada de diferente do que foi feito nos governos passados, né? Inclusive, o Bolsonaro deu uma declaração muito infeliz também, falando que, se precisar, vai mexer na energia elétrica e vai mexer no Banco do Brasil, o que fez com que as ações do Banco do Brasil despencassem também. Então, assim, eu acredito que, à medida que o governo continua dando esses sinais de que vai intervir de forma autoritária, não focado em resultados da empresa, mas sim numa política populista de redução artificial de preços, à medida que isso continuar, de fato, os preços vão continuar em patamares baixos. Por outro lado, no longo prazo, é um monopólio de petróleo na nona economia do planeta. Então, com a terceira maior jazida de petróleo do mundo. Então, de fato, eu acredito que no longo prazo pode ser um bom negócio, pode ser que ela realmente recupere, mas eu particularmente, eu não invisto em Petrobras e nem em ações de empresas que têm governo no meio, justamente por causa dessas são fatos meio... Não é arrombos, eu acho que são distorções, né? Que você às vezes tem uma companhia muito boa com um grande potencial, mas o governo vem e cria uma distorção e faz com que o resultado daquela companhia seja ruim. Então, eu não acredito numa recuperação imediata, né? Então, porque não acredito em uma mudança de paradigma da política econômica no Brasil. Para quem pensa em investir, são as volatilidades, né, João? Eu queria te perguntar isso. Para quem pensa em investir, tá bom de comprar a ação da Petrobras? Ou como você disse, é melhor nem pensar em estatais nesse momento? Enfim, qual é esse momento para quem pensa em investir? Nossa, essa pergunta é bem complexa. Na verdade, ela é bem longa, a resposta. Mas, enfim, primeira coisa, se você acreditava na Petrobras e já comprava a Petrobras, o preço está barato. O preço está baixo, então talvez faça sentido você comprar. A Petrobras pode cair para mim para R$15, que eu não vou comprar, porque eu não acredito na companhia, eu já não comprava antes, né? Então, o primeiro ponto não é porque caiu, por exemplo, não é porque um carro, sei lá, um lote que você comprou na expectativa de uma valorização muito grande está sendo vendido pela metade do preço porque vai construir um viaduto na frente e vai acabar com o valor do seu lote, que você vai comprar o lote, né? Então, o ponto às vezes as pessoas pensam essa ideia de tá barato, vou comprar. Mas por que está barato? Eu acho que a pergunta maior antes, faz sentido você entrar e caiu ainda mais eu estava aguardando aqui que a ligação melhorasse e melhorou assim que eu interferi, mas a gente ficou travando muito o seu sinal, aí eu fiquei esperando, em alguma hora vai dar certo, aí quando eu interferi deu certo e seu sinal voltou. João, pode concluir. Não, então eu acredito que eu acho que não faz muito sentido comprar a Petrobras agora se você não comprava antes, porque o preço caiu, né? Ainda mais o motivo pelo qual ele caiu. Sileide. Não, só minha questão última é a seguinte, vocês acreditam que o governo conseguirá ainda vender alguma das empresas? O Paulo Guedes, né, tinha essa privatização como uma das principais metas do governo dele. Você acha que é possível ainda este governo vender algum ativo? Não.
Não, eu acho que ou você tem uma agenda claramente liberal e de privatizações, que eu particularmente defendo com veemência, né? O papel do Estado não é ter empresa, o papel do Estado é gerar estado de bem-estar social e não ter lucro, né? Então deixa as empresas para a iniciativa privada, mas os sinais que o governo vem dando é exatamente o contrário, né? Muitas empresas que o Bolsonaro poderia privatizar com uma canetada, né? Inclusive agora me falha a memória, qual que é o nome daquela empresa, aquela agência de comunicação do próprio governo? Empresa de agora quê? Eu não me lembro. A gente tem a rede de televisão do... EBC. De comunicação, que faz EBC. A matéria... que o Bolsonaro tanto atacou na campanha, né? Teve uma canetada, ele não precisaria nem do Congresso para isso. Até hoje não fez nada, né? A EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Ele precisa de... Isso aí. Quem dirá empresas que ele precisa do aval do Congresso. E ele está dando sinais contrários, né? Na verdade, ele quer intervir nas empresas estatais. Então, eu particularmente não acredito de forma alguma que haverá alguma privatização até o final do governo. E sem contar que o governo investiu, não me lembro o valor agora, mas alguns bilhões, ele capitalizou em alguns bilhões uma empresa do militar. No ano passado, foi o maior investimento que o governo fez. Então, ele fortaleceu uma empresa do setor militar agora, um ano atrás. É muito triste, né? Porque da mesma forma que eu concordo com a tese de que a Dilma fez um estelionato eleitoral, né? Quando ela prometeu uma série de coisas e não cumpriu, fazendo o contrário, inclusive, o Bolsonaro acabou de fazer a mesma coisa, né? Ele já vem fazendo, na verdade. Eu digo que o Bolsonaro é o governo do PT no espelho, né? A mesma coisa, só que virado ao contrário. Então, infelizmente, eu não vejo com bons olhos a política econômica do governo atualmente. Não acredito nas privatizações, não acredito nas reformas, e a gente vai ter que esperar aí a cena dos próximos episódios. Rubens. É isso, João. Obrigado aqui pela entrevista, o contato com a gente. Obrigado pelas análises, né, para nos ajudar a entender esse momento aí na economia, que tem, por consequência, aí, ações políticas, né, atos políticos do presidente. Mas, enfim, obrigado por analisar aqui o cenário com a gente, João. Bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado, tenham um bom dia a todos vocês, é sempre um prazer falar com o pessoal da Sagres. Bom dia, obrigado aqui pela disponibilidade sempre, né, de conversar com a gente. Nós conversamos aqui com o João Gondim, que é economista, falando sobre essa situação decorrente da Petrobras, da mudança no comando da estatal. Agora, 9h54.